Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. No final da noite desta terça-feira, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de assalto. Um jovem de apenas 18 anos havia acabado de assaltar uma mulher que chegava em casa no bairro do Comari. Ela havia descido de um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro-Teresópolis e caminhava para casa quando ele a abordou com a mão por baixo da blusa, insinuando estar armado. Ele correu em direção ao bairro do Caxangá e a vítima acionou a Polícia Militar. Foram feitas buscas ali no Caxangá, ninguém foi encontrado naquela região, porém o rastreador do celular, né, você ladrão talvez não saiba disso, os aparelhos mais modernos têm esse sistema, indicou o endereço dele, ficava do outro lado, na rua Flávio Bortolucci de Souza, a poucos metros do local do crime. E detalhe, além do notebook, do celular, de outros objetos pessoais da vítima, o rapaz tinha maconha em sua residência. O repórter Luiz Bandeira esteve nesta quarta-feira na 110ª Delegacia de Polícia, onde conversou com o delegado titular sobre a prisão de um homem acusado de assassinato no bairro do Vale da Revolta, crime que falamos ontem aqui no boletim. Nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia porque tivemos informações que a Polícia Civil desvendou o crime de homicídio cometido no bairro do Vale da Revolta no início desta semana. Nós vamos conversar com a autoridade policial do município, o doutor delegado Márcio do Bograis, que vai contar qual a dinâmica desse crime bárbaro. Realmente é um fato muito triste. A gente percebeu que se tratava de um caso de um senhor de idade de 69 anos que tentou ajudar um drogado. No ano passado, esse autor, Bruno Branco da Silva, ele morava na rua. A vítima, seu Manuel Pontes, vendo aquela condição e sendo uma pessoa extremamente evangélica, que tocava num culto da igreja, trouxe o autor Bruno Branco para dentro da sua casa. Ele começou a residir dentro da casa da vítima, sendo que o autor, usuário de drogas, começou a cometer subtrações de bens dentro da casa do seu Manuel. E não teve mais condições de viver ali, porque estava gerando problemas dentro do domicílio da vítima. E o seu Manuel, com o intuito de ainda tentar ajudar esse drogado, ele alugou uma casa para o autor, próximo à residência dele, sendo que o autor Bruno Branco da Silva continuou realizando subtrações, invadindo a residência da vítima, subtraindo pertences e usando dinheiro para comprar drogas. E na segunda-feira, quando a vítima, seu Manuel, disse para o autor que não iria pagar mais o aluguel da residência dele, ele trouxe a vítima para dentro da residência dele e o espancou até a morte. A vítima ela desapareceu na segunda-feira por volta de 18 horas. Na terça-feira, ontem, a família se movimentou e, junto com bombeiros e com a Guarda Municipal, fez buscas na mata no intuito de localizar a vítima. E por volta de 13 horas, a vítima foi encontrada através dos cachorros do Projeto K9 da Guarda Municipal. Acharam o corpo da vítima dentro da casa do autor, Bruno Branco da Silva. A perícia foi chamada e se constatou que a vítima tinha morrido por espancamento, estava com as pernas amarradas e havia indicativo de tentativa de início de incêndio. A partir daquele momento, nós começamos a tentar localizar o autor. E o autor, a gente acredita que tentou se esconder na mata, em qualquer outro local. A vítima foi encontrada o seu corpo 13 horas. Quando foi 18 horas, moradores da localidade encontraram o autor e o agrediram. Chegou para a delegacia o conhecimento de que um suspeito da morte do seu Manuel estava internado no HCT. Então, ontem, por volta de 21 horas, eu me dirigi até o HCT
e realizei a oitiva do autor, em que ele conta uma história totalmente contraditória aos fatos. Ele disse no depoimento uma coisa muito importante, que só ele e a própria vítima tinham a chave do cadeado para entrar na residência, porque a vítima foi encontrada dentro da residência do autor e a porta estava trancada pelo lado de fora com um cadeado. Então, só alguém que tivesse acesso àquela casa é que poderia ter participado daquele homicídio. Então, nós fizemos a oitiva do autor e pedimos a prisão dele, a prisão preventiva. O inquérito foi relatado, imputando a responsabilidade a Bruno Branco da Silva por homicídio qualificado por motivo torpe e também por impedir a possibilidade de resistência da vítima. Então, mais um caso elucidado, né, mais um caso que demonstra a importância da integração entre as forças. Foi fundamental a localização da vítima para se chegar ao indicativo de quem teria sido o autor. Né, como eu disse, é um fato triste de um ser humano com coração extremamente grande de querer ajudar o próximo, ajudar um drogado e ser aí, agredido até a morte por uma pessoa que estava sendo ajudada, entendeu? Então, assim, é complicado se analisar até que ponto, né, as pessoas podem se arriscar no sentido de ajudar os outros, porque, infelizmente, tem muitas pessoas ruins. A gente tem muitas pessoas boas, mas tem que ter a cautela com relação às pessoas com quem você traz para dentro da sua casa, né? Ainda mais uma pessoa drogada, porque o drogado ele não tem limite. Ele, para manter o vício dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Nós temos vários casos de assassinato, de homicídio, de drogados em face dos pais, em face de avós, no sentido de subtrair tudo da residência e comprar droga para sustentar seu vício. Falando em drogas, mais uma apreensão realizada pela Polícia Militar, agora no bairro bairro dos Pinheiros, né? Antigamente conhecido como Morro dos Pinheiros. E essa apreensão foi realizada na rua Rei Alberto, próximo ao número 40, por policiais aí da P2, a Polícia Reservada e Patamo, 90 pinos de cocaína. Nessa ocorrência, ninguém foi preso. A polícia informa que a droga estava escondida em um local aí indicado ao quartel através do telefone 190. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um grande volume de roupas falsificadas, né? Falsificações que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, seriam distribuídas aí no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e foram interceptadas no quilômetro 227 da BR-116. Né? A PRF recebeu uma informação e abordou um coletivo aí interestadual, né? Vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro, e dentro do coletivo, camisas, bermudas, entre outras, né? Inclusive peças íntimas. Né? A PRF informa que foram aproximadamente 2.000 peças, incluindo falsificações de marcas renomadas. As mercadorias foram apreendidas e apresentadas na delegacia de polícia. Agora uma informação, olha só que barbaridade, um caso registrado aqui em Itaboraí, não muito longe da gente, e divulgado aí no site da Polícia Civil. Olha só que notícia, um pastor foi preso com ordem da Justiça, mandado de prisão. A Justiça analisou, entendeu aí a gravidade e determinou a prisão de um pastor acusado de estupro contra duas meninas de 11 e 17 anos de idade. 11 e 17 anos de idade, vejam só. E detalhe, eram filhas dos fiéis da igreja. Esse crime teria ocorrido em Araruama e ele estaria escondido aqui em Itaboraí, né? Que história bárbara, que grave história registrada aí, né? Divulgada pela Polícia Civil, que já investigava o caso e conseguiu aí, com os elementos apresentados, com as informações, inclusive depoimento aí das crianças, a determinação judicial para que esse suposto, né, pastor aí fosse levado para a cadeia. O governador Cláudio Castro esteve aqui na cidade vizinha, Nova Friburgo, para, entre outras ações, fazer o lançamento das obras do Hospital do Câncer, que deve, inclusive, atender aí ao público de Teresópolis. Esse hospital
Ele é um sonho de Nova Friburgo, sim, mas ele representa muito. Ele representa, além da minha história de vida pessoal, ele representa uma história de luta, uma história de vida. De tantas pessoas que, infelizmente, não sobreviveram à falta de um tratamento digno. Esse hospital, como alguns outros aqui no estado, é uma obra parada há muitos anos, Rafael. E quando a gente tem uma obra parada, é muito mais que tijolo, é muito mais que concreto, são sonhos enterrados ali. É o dinheiro tão suado do contribuinte enterrado ali. E esse respeito é o respeito que o governo do estado restabelece hoje. Fundamental esse investimento em hospitais públicos, né? Hoje em dia, a gente sabe qual é a realidade de quem depende do SUS, então o investimento é realmente fundamental. Até porque nos próprios planos de saúde está cada vez mais difícil, né? Essa mudança aí no rol de procedimentos aí vem preocupando muita gente. O assunto foi discutido, inclusive, na Câmara de Vereadores pelo Raimundo Amorim, que é médico. A gente fica até com medo de falar, porque se a gente falar de um tribunal hoje, você está com a perspectiva de tomar alguma punição, e às vezes punição severa, mas todos os planos de saúde, todos os planos de saúde são ricos e muito ricos. E vem um tribunal e que vai para o outro e vai acontecer a mesma coisa, seja ele o superior ou o supremo, vai acontecer a mesma coisa, porque os planos de saúde são muito ricos, tá? Os planos de saúde são muito ricos, e você pega uma criança com Down, 90 a 100% das crianças com Down nascem com outras anomalias, principalmente cardíaca. E essas crianças, muitas dessas crianças têm que se submeter à cirurgia cardíaca. Muitas. Não são todas, mas muitas. E que não, aquelas que não são submetidas à cirurgia, têm que ter um tratamento cardíaco contínuo. E vem o superior e o supremo tirar esse direito dessas crianças, da criança com autismo. Não pode tirar de ninguém, de adulto, de adulta, de mulher, de homem, e principalmente das crianças. Mas crianças que necessitam, que já nascem com essa necessidade. Isso é maldade. Também na última sessão da Câmara, o vereador Maurício Lopes falou sobre o caso da técnica em enfermagem Monique, aquela vítima da Covid-19, lá no começo da pandemia, era voluntária aí nos trabalhos da prefeitura e acabou aí contraindo a doença, isso lá atrás, antes da existência de vacina, e morreu reclamando, inclusive, de falta de atendimento. A gente, na época, divulgou áudios dela reclamando dessa dificuldade, e o assunto voltou à discussão porque, segundo o Maurício Lopes, até hoje a família tem dificuldades em relação a essa situação. Esse requerimento, esse novo requerimento, vem em virtude, né, da resposta que o município entregou de um outro requerimento aprovado por essa casa. E analisando a resposta, presidente, verificamos que, na verdade, nada foi feito. Na época, eu lembro que Vossa Excelência até debateu bastante esse assunto, pedindo providência, e acompanhando aqui todo o andamento do processo, nós vimos que, na verdade, a morte da técnica de enfermagem Monique, que era uma voluntária no período mais grave da pandemia, né, que estava lá na ponta tentando socorrer a população teresopolitana, nada foi feito, vereador Teco, nada. Simplesmente engavetaram o processo há aproximadamente 2 anos e nenhuma resposta foi dada para a família dessa moça e nenhuma resposta foi dada para a sociedade teresopolitana. E aí a gente
traz esse alerta porque a gente já está começando a ter o retorno do Covid, né? Muitos casos positivos em Teresópolis e nos municípios vizinhos, e esse assunto, né, volta à tona porque simplesmente está engavetado. Aí a gente vê, né, o compromisso que o poder público tem com o profissional da saúde. Simplesmente morreu, doutor Amorim. Não é assim que funciona, não é assim que pode ser. E aí eu estou pedindo, presidente, aqui que providências sejam tomadas, que esses documentos sejam também remetidos ao Ministério Público Estadual, para que eles possam também tomar uma providência, cobrando do poder público que faça, de fato, a apuração necessária. Nós precisamos dar uma resposta para a família dessa moça, precisamos responder à sociedade. Eu lembro que, presidente, na época, Vossa Excelência esquentou até com um projeto de lei, né, para trazer, acho que, a questão de um benefício lá para socorrer a família dessa jovem que perdeu a sua vida enfrentando o Covid. Eles entraram na justiça e suspenderam. E aí o município entrou na justiça e derrubou uma lei aprovada por unanimidade por essa casa, que o objetivo da lei era, de fato, fazer justiça com a família dessa técnica de enfermagem. Só que esse assunto não pode morrer. O assunto agora é trânsito. A gente tem visto por aí essa equipe de uma empresa terceirizada pela prefeitura para fazer a sinalização, para cobrar estacionamento rotativo. A prefeitura pagou uma fortuna para a empresa pintar aí as vagas, as marcações de entrada e saída e tudo mais. Enquanto isso, não tem tinta para pintar sequer aí as faixas de pedestre. Olha só essa imagem, lá do começo da Avenida Lúcio Meira, lá no começo da reta. A gente olha ali, cadê a faixa, né? Cadê a sinalização de parada? E a faixa simplesmente desapareceu, né? E, aliás, esse local é curioso, né? Porque essa faixa já estava aí há muito tempo, aí ali do outro lado tem um ponto de ônibus, a faixa, e a prefeitura aí liberou esse estabelecimento comercial que fez a saída do estacionamento na reta da faixa, né? Se houvesse essa faixa, né, se o pedestre ainda entender aí que é local de atravessar, ele atravessa e dá de cara com outro carro saindo do estacionamento. Mas teria que ser mudado o local da faixa e uma pintura nova, né? Dinheiro para fazer cobrança de rotativo, a gente vê, né, esse grande investimento. Enquanto isso, as faixas aí de pedestre e outras sinalizações aí totalmente escondidas. Falando ainda do canteiro central, lembra, falamos aqui algumas vezes, aquele local onde seria feita uma mudança no trânsito, antigamente popular Esquina do Pecado, que inicialmente aí a própria guarda divulgou que iria melhorar o trânsito, mas como acabou desagradando meia dúzia de três aí interessados da região, a prefeitura voltou atrás, disse que iria estudar mais e que depois faria a mudança. Bom, essa mudança não vai ocorrer mais. Eu estou aqui na Avenida Lúcio Meira, esquina com a Rua José Carlos da Silva Júnior, para mostrar uma obra que a prefeitura está realizando para acabar de vez com a bandalha que era feita aqui por motoristas que cruzavam o canteiro central para o acesso ao bairro do Alto pela Avenida Lúcio Meira. A Secretaria de Segurança Pública do município chegou a anunciar há tempos atrás que aqui seria feito um retorno, né? Ia ser colocado o sinal de trânsito aqui e realmente os motoristas poderiam acessar o bairro do Alto por esse canteiro que deixaria de existir. Mas, pelo que você percebe nas imagens, agora a obra vai realmente fechar o canteiro e aí nós não teremos mais esse acesso ao outro lado da Avenida Lúcio Meira. Nós estamos mostrando justamente a obra que está sendo feita, que vai colocar o canteiro agora onde deveria ter. Quer dizer, os motoqueiros vão deixar de passar nesse local aí, né? Porque bandalha nas passagens aí de faixa de pedestre e outros acessos, elas infelizmente vão continuar ocorrendo. Agora o apelo é para a SEDAI. Moradores aí do Recanto dos Artistas reclamam de um vazamento que já ocorre há alguns dias, né? Essas imagens foram enviadas aí por uma moradora do local, Alameda Euclides Contrim, reclamando desse vazamento já há bastante tempo, né? Então, se você tiver aí, a gente encaminhou para a SEDAI, né? E se você tiver qualquer aí pedido de ajuda, qualquer informação do seu bairro, encaminhe aqui para a nossa redação. Nosso WhatsApp é o 2742-9977. Fechando o boletim informativo, agora falando de eventos, né? Anote na sua agenda aí eventos para os próximos dias
aqui em Teresópolis, né? Começando com eventos relacionados ao montanhismo, a abertura da temporada de montanhismo. Serão alguns eventos realizados aqui na cidade a partir desta quinta-feira até o fim de semana. Primeiro aí, ó, na Praça Nilo Peçanha, no Alto, olha só, Praça Nilo Peçanha, bairro do Alto, nesta quinta-feira. Tem yoga para montanhistas, pescaria ecológica, oficina de desenho e colagem, contação de história, entre outras atrações aí, tudo isso lá na Praça Nilo Peçanha, nesta quinta-feira, dia 16. Né? Olha só quantos atrativos aí interessantes. E no fim de semana, no dia 19, o Parque Montanhas de Teresópolis, na sede Tartaruga, terá eventos aí marcando, né, a abertura da temporada de montanhismo 2022. Né? Terá atividade de rapel, terá uma atividade de escalada via ferrata guiada na Pedra do Camelo, além de exposição sobre montanhismo, venda de livro e as aventuras de Catãozinho, que é uma homenagem ao Mozart Catão, além de artesanato e outras atrações. Aliás, detalhe, né? Anote aí, você tem vontade de fazer rapel, quer conhecer esse atrativo da Pedra da Tartaruga, o parque vai sortear 10 vagas aí para fazer rapel, logicamente com profissionais da área, lá na Tartaruga no domingo. Né? Para participar desse sorteio, acesse o Instagram do Parque Montanhas de Teresópolis, é pn.montanhas de Teresópolis. Lá você tem todas as informações para concorrer a uma dessas 10 vagas aí do rapel. Agora os próximos eventos aí para quem gosta de festa junina, festa julina. Teremos aí 4 arraiais aqui em Teresópolis, ou como vem sendo chamado, Festival Arraiais de Terê. O primeiro neste fim de semana, 18 e 19 de junho, lá na Feirinha do Alto, Arraiá da Feirinha do Alto. No outro fim de semana, 25 e 26, Arraiá do Sesc, lá no Sesc Alpina. Depois, dia 3 de julho, Arraiá do Cultura de Raiz, na Casa de Cultura Adolfo Bloch. E por último, dias 9 e 10 de julho, o Arraial da Feso Proarte. Né? São esses eventos aí divulgados nesse esquema de festival, né? Festival dos Arraiais de Teresópolis, ou de Terê, né? Como vem sendo chamada por alguns. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização, qualquer novidade antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vira a barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais. São elas o Instagram, o Facebook e o YouTube. E você que está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!